Uau, boa noite, como vocês estão? Eu não sei se é boa noite, se é bom dia, boa tarde, né? Porque a gente está fazendo uma transmissão ao vivo aqui, mas a gente sabe que um monte de gente acaba acessando depois, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, tá? Boa vida, né? Hoje eu passei o dia pensando a respeito desse nosso bate-papo. E, e aí eu fiquei imaginando algumas coisas, né? Alguns desafios que a gente tem na nossa vida. Estava conversando com o pessoal com que eu trabalho e falando que à medida que os nossos desafios, os nossos problemas, eles vão aumentando ao longo da vida, para mim, isso é sinal de que se os desafios estão aumentando, se os problemas estão sendo maiores. Oi, Elisete, boa noite, tudo bem? Então, se os desafios estão sendo maiores e estão aumentando, sinal de que a gente também está suportando desafios maiores, sinal que a gente também está suportando problemas maiores. Então, de alguma forma, é sinal de que a gente está crescendo de alguma maneira, né? Então, assim, eu comecei a pensar nos desafios, não só agora, eu estava falando sobre isso agora há pouco, mas não os desafios da nossa vida, né? Nossa vida encarnada, mas quais seriam os desafios da nossa vida espiritual neste momento? Qual seria o meu desafio da vida espiritual? Qual seria aí o grande problema que eu tenho que resolver, né? A gente sabe que ao longo do processo reencarnatório, a gente vem num processo de aprimoramento, de evolução, de lapidação, de desenvolvimento. E a gente vem reorganizando, ressignificando, corrigindo algumas coisas. Mas qual é a grande causadora desses problemas, né? Porque, assim, existe um princípio que causa tudo isso nesse momento, né? E aí a gente foi começar a pensar, falei, cara, eu acho que eu tenho um tema bacana para a gente bater um papo com a turma, que é o tal do ego, né? Ego, pai de todas as vaidades, o ego, o pai do orgulho, e que dele deriva-se um monte de sentimentos, muitas vezes, que nos levam a situações extremamente difíceis, situações que nos trazem desequilíbrios, que nos trazem desarmonias, né? Mas se a gente é filho de Deus, se a gente tem em nossa formação, né, o DNA divino, poxa, então o ego é divino? Se nós temos ego e Deus permitiu que fosse desenvolvido em nós o ego, já que não é uma coisa tão legal assim, por quê? Da onde que veio isso? Vocês têm ideia, gente? A turma está assistindo aí agora, né? Vocês em algum momento já tiveram atitudes egóicas, egoístas, né? Esses dias atrás eu estava na casa de uns amigos, né? Dos quais, inclusive, eu sou padrinho de uma das filhas deles. É aquela coisa de criança, né? Tava brincando ali com o brinquedo, na hora que o irmão pega o outro brinquedo, a irmã queria brincar com o brinquedo do irmão, né? Largava o dela para pegar o do irmão. Aí se o irmão pegava um terceiro brinquedo, a irmã ia lá e queria o terceiro brinquedo do irmão. Oi Vera, boa noite, tudo bom? E o que que nos faz querer não estar contente com os nossos brinquedos, não estar contente com as nossas coisas e desejar as coisas do próximo? Ou querer as coisas, todas as coisas só para nós, só para satisfazer a nossa vontade, nosso desejo.
E quando a gente não satisfaz, a gente se frustra, a gente desenvolve tristeza, mágoa, a gente desenvolve inveja, a gente desenvolve até mesmo, às vezes, raiva, né? Mas da onde que surgiu isso e por que que Deus permitiu que surgisse isso na nossa vida? Um pai, quando olha para o filho, quer sempre o bem, não quer o mal. Não, não quer que ele seja uma má pessoa. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que fala assim, eu vou criar meu filho para ser mal. Não. O amor faz com que a gente queira o melhor para os nossos descendentes. Faz com que a gente queira o melhor para os nossos filhos. Mas então, por que que Deus permitiu que a gente tivesse um sentimento como é o ego, que provoca tantas coisas na nossa vida, que nos coloca em tantas situações ruins, muitas vezes, que nos trazem sentimentos ruins, que faz com que desenvolva em nós, ou que permite, né, com que nós possamos desenvolver essas experiências e sentimentos que não são edificantes. Vocês têm ideia aí, gente? Elisete, Vera, por que que tem ego na nossa vida? Por que que em algum momento, tá, Deus colocou um ego na nossa vida, permitiu com que a gente desenvolvesse ego na nossa vida? Alguém chuta? Não sei se a turma está aí ou não. Quem estiver me escutando aí, dá um oi aqui no chat, só para poder ver quem que está aí ou não. Acho que a turma não está aí, não. Deve chegar depois. Então, eu vou continuar com o meu processo de reflexão aqui e ver se isso faz sentido para vocês, tá? Olha só. É importante a gente... Elisete tem, tá rindo aqui, ó. Valeu, Elisete. Também tem, viu? Não é só você, não. Eu tô junto nessa, junto com você. Tamo junto. Olha só. É importante a gente, quando for fazer análises e reflexões a respeito das coisas, não só na nossa vida, mas qualquer coisa. É muito importante a gente fazer uma análise não como uma fotografia daquele momento, somente daquele instante. Muitas vezes, quando a gente toma decisões ou faz análises ou faz estudos somente olhando aquele momento, a gente não sabe o que aconteceu antes que provocou aquele momento, né? Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje e a gente percebe que tem algumas coisas que não são legais, a gente tem que entender não só esse momento da nossa vida, mas tem que entender o que nos trouxe até aqui, por que nós estamos aqui. E aí eu vou começar a trazer para vocês, de uma maneira assim muito sintética, um pouco da nossa evolução espiritual e por que que essa evolução vem trazendo na nossa formação humana. Olha bem, quando Deus, né, ele cria, né, todo esse nosso universo que a gente tem ideia, que a gente faz sentido aqui, tá certo? Então ele sai, no caso do Espiritismo, né, quando a gente vai ver a doutrina fala que nós viemos, a nossa origem, né, todo o universo vem de um negócio chamado fluido cósmico universal, que é oriundo de Deus, que é a inteligência e o amor supremo, é o princípio de tudo. Então, enquanto no Espiritismo faz isso, algumas outras religiões falam do sopro divino, fala de uma série de situações que eu entendo, na verdade, que o princípio é o mesmo, né? A origem vem de Deus. Não importa se a gente considera isso como fluido cósmico universal, se a religião A, B, C ou D fala de sopro, fala do halo, fala, enfim, né? Mas o que importa é que a nossa origem é de Deus, o nosso DNA vem dele. Isso é o que importa, né? Só que nós fomos criados, no início, um zero à esquerda, vamos dizer assim. Nosso espírito não tinha nada, né? Tinha lá uma estrutura vazia, cheia de potencial, mas vazia, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de conhecimento,
sem nenhum tipo de forma pré-definida, de estrutura, apenas todo o potencial divino ali concentrado para se desenvolver ao longo do tempo, tá certo? Muito bem. E esse fluido cósmico universal, ele é uma energia que essa mistura, a depender de como ele se organiza, ele dá origem a todas as coisas do universo. Sejam as coisas materiais, sejam as coisas energéticas, sejam as coisas espirituais. Tá? Vem tudo dessa grande energia que é oriunda de Deus, que é perfeita por natureza. Então nós, quando criados, não tínhamos nada. Éramos lá como se fosse imagina uma caixa, tá? Que não tem nada lá dentro. Não existe nada, nem de bom, nem de ruim, tá? Não tem nada. E à medida que a gente vai tendo experiências na vida, a partir da que a gente dá o pontapé inicial nesse espírito, que ele começa a ter ciclos de experiências, essas experiências começam a encher essa caixa, tá? De conhecimento através dessas experiências e de sentimentos através dessas experiências. No primeiro momento era só energia pura, tá? E aí na nossa evolução, quando a gente começa a ver ali o desenvolvimento, né, da espiritualidade, a nossa primeira experiência foi na matéria, né? A gente tem a primeira experiência na matéria, e na matéria, qual foi o nosso grande conhecimento? O que a gente aprendeu com a matéria? O que a gente poderia aprender com uma pedra, com uma barra de ferro, com a água, com o vento, com, sabe? O que seria, que tipo de informação que a gente poderia aprender com essas coisas? A gente poderia aprender se a matéria é mais mole ou mais dura. A gente poderia aprender se é mais pesada ou mais leve. A gente poderia aprender se ela esquenta mais rápido ou esfria mais rápido. A gente poderia aprender se a matéria X com a matéria Y ela tem aderência ou rejeição. A gente poderia aprender se a matéria X dentro de determinada superfície ela flutua ou ela cai. A gente poderia aprender se essas matérias se misturam e surge uma terceira matéria, um terceiro composto material com qualidades novas. A gente poderia verificar se, a depender do estado físico dessa matéria, ela vibra mais, vibra menos, se ela flutua ou não, se ela é mais resistente ou menos resistente, se ela tem maior durabilidade ou menor durabilidade, se ela tem capacidade de se fragmentar e de se juntar. Isso são uma série de conhecimentos que a gente poderia aprender através da matéria. Tá certo? Então, quando o espírito passa por essa fase, que é a fase material, ele começa a entender tudo isso. Ele começa a absorver essa primeira informação, né? Inclusive dos campos energéticos, sobre atração, tá? E rejeição dos campos energéticos. Ele começa a entender sobre isso tudo. Mas ainda de uma maneira muito, vou usar um termo aqui pejorativo, né? Muito burrinho ainda, né? Assim, bem simplinho, bem simplório. Depois que ele passa por esse estágio, que é o estágio material ou mineral, né? Mais especificamente falando, em determinado momento que ele aprendeu essas propriedades físico-químicas, materiais e minerais, ele absorveu esse conhecimento, ele entendeu que ele, enquanto espírito, para se manifestar de alguma forma, tá? Ele vai fazer isso por intermédio da matéria, e ele precisa saber usar das propriedades físico-químicas da matéria para se manifestar. Ele aprendeu isso. Mas ainda sem consciência, ainda sem inteligência, muito pouca, bem baixa, tá certo? E aí, quando ele aprendeu essas lições todas da matéria, ele passa de classe. É como se ele saísse de uma escola e vai para outra escola. Ele vai para um outro estágio evolutivo. É como se ele saísse ali, vamos dizer assim, do berçário, né? E ele vai ali para o prezinho, né? Para começar a ter alguma coisa. E aí esse segundo estágio evolutivo, que é
o estágio evolutivo vegetal. Gente, o que a gente pode aprender com uma planta? Imagina um vegetal, imagina uma... Eu acho que... eu vou perguntar aqui, eu não sei se está todo mundo aí, Elídia, Elisete, Vera, né? Eu não sei se vocês fizeram na época da escola de vocês, mas isso deve ter acontecido também. Vocês já fizeram aquele negocinho de pegar o feijão e plantar o feijão? Seja num... A Maria Lúcia acabou de entrar aqui. Eu vou perguntar para você, Maria Lúcia. Depois você vai assistir o resto, tá? Você, Maria Lúcia, você já fez aquela experiência na escola do feijão? De pegar o feijãozinho quando a gente era criança, levava lá para a escola, botava lá, ou num pedacinho de terra, ou no algodão, ficava regando para ver o que acontecia? Qual é o princípio que a escola quer nos passar com o feijão? Quer passar o princípio de que aquilo ali é um ser vivo e que há um ciclo de vida de nasce, cresce, não é isso? Tem os seus filhos, a Vera está falando que sim, e depois morre, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, o grande conhecimento que o espírito passou a ter no segundo estágio evolutivo, que é o estágio, né, vegetal, é que ele já dominava a matéria, mas existe um ciclo, existe uma lógica de nasce, cresce, reproduz e morre. E aí você tem esse ciclo evolutivo, que é o nosso ciclo até hoje. A gente continua nesse ciclo, né? E a gente nasce, cresce, reproduz, morre. Aí quando a gente morre, na verdade, na nossa doutrina, não é uma morte morrida, vamos dizer assim, né? É um estado de passagem, tá certo? De um plano material para um plano energético ou espiritual, e do lado de lá continua em processo, a gente continua desenvolvendo isso também, né? Isso é um ciclo, na verdade. Então, quando o espírito está nesse estágio evolutivo, que é o segundo momento da evolução, tá? Ele aprende que a vida é um ciclo e que ela é um ciclo de desenvolvimento. Ele aprende a fazer isso de várias formas. Plantas pequenininhas, plantas maiores, plantas mais simples, plantas mais complexas, né? Plantas que se desenvolvem mais, se desenvolvem menos. Eles aprendem a buscar a luz. A planta busca isso, né? Ela vai buscando ali a luz, ela aprende a processar a fotossíntese, que é a geração de energia, né? Ela aprende a como se relacionar com esse ecossistema como um todo e tentar se colocar em cima disso. Então, nós temos plantas grandes, plantas pequenas, né? Então, o processo de ciclo de vida, a gente, quando o nosso espírito passa por esse estágio evolutivo, ele está aprendendo justamente isso, né? Ao processo de que existe um ciclo de vida. Muito bem. Depois ele vai para o terceiro ciclo evolutivo, que é o animal. Certa vez, esse espírito, ele já aprendeu, né, as propriedades físico-químicas da matéria para que ele possa se manifestar por intermédio da matéria. Depois, ele aprende que essa matéria ela ganha um novo formato, onde tem vida, tem ciclo de vida, né? E ele aprende esse ciclo de vida, então aprendeu a dominar e agora aprende de ciclo de vida. E nesse terceiro estado animal, o que a gente pode aprender com o animal? Quais são as coisas que a gente pode aprender com o animal? A principal coisa que a gente consegue aprender com o animal chama-se instinto de sobrevivência. Esse é o grande aprendizado. Instinto de sobrevivência. Mas o que é o instinto de sobrevivência? O instinto de sobrevivência do animal, da natureza, é a preservação da vida. Isso faz sentido para vocês? Quando você pega... Você já viu aqueles filmes, gente, na televisão, que tem lá sei lá, um jacaré, né? Fica ali, o jacarezinho fica ali na boca ali do rio, aí de repente vem um bicho lá, não sei o que, o jacaré vai e blá, puxa o bicho lá para dentro e, né? A gente acha agressivo, a gente acha um negócio assim de outro mundo, meu Deus do céu, como a natureza é agressiva. Gente, não é agressiva não, é a natureza sendo natureza.
É a natureza sobrevivendo, é o jacaré buscando a sua sobrevivência, infelizmente às custas de um outro animal que não estava preparado, não estava atento, né? Então, quando o espírito ele passa por esse terceiro estágio evolutivo, que é no formato, né, já na estrutura de animal, ele tem um instinto. E aí, o instinto dele é de preservar a vida. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que a gente, né, o nosso espírito, desenvolve um negócio chamado ego. Nesse momento, quando o espírito está no, no estágio animalesco, ele desenvolve nele um sentimento chamado ego, que é ele olhar para ele, é ele olhar para a sobrevivência dele, é ele olhar para as necessidades dele e daqueles que são iguais a ele, né? Porque o bicho defende a sua família. Então, nesse estágio, que é o animalesco, o espírito, ele aprende a preservar a vida. Por mais que esse processo, aos nossos olhos hoje, seja agressivo. Mas naquela época, gente, é normal. Eu estou buscando o meu alimento, eu estou protegendo a minha prole, eu estou defendendo, tá, os meus descendentes. E aí o ego, ele é uma ferramenta importantíssima. Imagina se um bicho não tivesse dentro dele o instinto de sobrevivência. E aí ele usa, através desse ego, ele aprimora esse ego e ele desenvolve uma série de instintos, de sentimentos, tá? E o aprendizado dele é instintivo, é sentimental. Então, quando ele sente que vai ser atacado, ele faz alguma coisa. Ou ele corre, ou ele ataca, ou ele se esconde. Mas é instintivo, é sentimental, não é racional. Ele não processa, ele não faz uma análise processual, racional, do tipo vou, não vou, faço, não faço, vou ganhar, vou perder. A probabilidade de eu ganhar é essa, a probabilidade de eu perder é aquela. Está em risco isso ou está em risco aquilo? Então não. Ele é instintivo. Se está com fome, ele quer matar a fome. Tá? Se está com sede, ele quer matar a sede. Matar no bom sentido, né, gente? Quer satisfazer, vamos dizer assim. E o ego é satisfazer as suas vontades, é satisfazer os seus desejos, é satisfazer os seus sentimentos. Então o ego, ele surge nos bichos justamente para isso, gente, né? Para que é um mecanismo que estava ali dentro do bicho, tá certo? Para ele poder preservar aquela estrutura. Então ele aprendeu no material, né, na fase mineral, a ter uma estrutura físico-química, né, etc. No segundo estágio, ele aprende que essa matéria ela vai para um processo de ciclo de vida, e nesse terceiro, ele aprende a defender essa estrutura. Ele aprende a garantir a sobrevivência dessa estrutura. Esse é o processo nosso, de maneira assim, extremamente sintética, de maneira muito generalista. E foi nesse momento que o ego ele se desenvolve e ele se intensifica na nossa estrutura espiritual, que naquela época se manifestava por intermédio de um formato animal. E aí a gente vai evoluindo, né? A gente sai de animais mais agressivos e a gente também passa, né, por animais que já têm estruturas e sistemas, né, nervosos principalmente, que permite uma análise sensitiva melhor, que permite ali uma percepção melhor do ambiente, estruturas inclusive fisiológicas mais avançadas. Então a gente vai saindo de animais mais primitivos para animais mais evoluídos, mas ainda assim animais instintivos. Num determinado momento, esse espírito
que aprendeu a defender, né, essa casca que está aqui, não só essa, mas essa e os filhotes e aqueles que lhe são semelhantes, ele aprendeu a fazer essa defesa, e até numa estrutura de poder, de hierarquia, de organização, né? Então você vai ver, quando você começa a fazer o estudo, né, quem vai para a área, né, de biologia e tal, vai estudar essas coisas, né, vocês começam, essa galera começa a ver como que os organismos vivos têm sistemas de organização, né? Você pega abelhas, formigas, você pega lobos, você pega, etc., né? Chimpanzés, gorilas. Existem uma hierarquia de poder, existe uma hierarquia de relações, existem funções e tarefas definidas. Olha o grau, né, de complexidade que são os reinos animais, né? Então, o espírito, ele passa por essas cadeias todas, ele passa, por essas experiências e vai, né, garantindo essa sobrevivência e a manutenção da vida. Então, quando ele está no vegetal, ele aprende sobre a vida. Quando ele vai para o animal, ele aprende a defesa e manutenção dessa vida. Tá? Mas de maneira ainda muito sentimental, muito instintiva. E aí, ele vem agora para uma outra estrutura, um pouco mais evoluída, chamada hominal, que somos nós. É essa estrutura que vos fala, né? É uma estrutura que qual que é a principal diferença do modelo evolutivo passado, tá? A gente tem tudo o que veio nas 3 gerações passadas de evolução, mineral, vegetal e animal, mas nessa, o que nós temos de diferente? Muita cuca no lance. Nós temos um negócio que é o pensamento. Nós temos um negócio que chama-se consciência. Nós temos um negócio que é a nossa capacidade de tomada de decisão, de escolha racional. Que lá atrás, quando a gente pega ali o homem das cavernas, tá? Era muito pouco desenvolvida. Por quê? Porque ele ainda herdava muito da última evolução dele, que é o animal. Então, o homem das cavernas, ele agia como muito próximo aos animais, né? Mas à medida que o tempo foi passando e essa estrutura hominal foi tendo outras experiências e esse espírito ele vai vivendo vários momentos dessa estrutura hominal, o próprio homem ele vai melhorando, vai se lapidando, né? Ele vai evoluindo. E que bom, né? Que a gente hoje não precisa conquistar minha esposa dando uma porrada na cabeça dela, igual a gente vê lá nos desenhos animados, né? Você ia lá, o homem lá dava a porrada, pegava no cabelo e puxava, né? Se bem que ainda tem gente que faz isso, viu? Essa semana agora saiu lá um cara lá que agrediu, né, assim, estupidamente uma mulher, né? A gente ainda vê muito isso na sociedade, né? Homens agredindo, assim, de maneira completamente animalesca, primitiva, primária, né, as mulheres. Mas o que é isso, na verdade? Isso é herança desse passado. E isso ainda são os resquícios dessas experiências passadas, aonde o ego prevalecia, aonde o instinto, o sentimento prevalece e não mais a razão, e não mais a consciência. E aí, hoje, qual é o nosso grande mal? O tal do ego. Aquilo que nos salvou, que nos ajudou a preservar a vida na geração passada, tá? Hoje é o nosso grande desafio. Eu tenho que aprender a desapegar. Eu tenho que entender que nessa fase que eu estou agora, não é mais essa ferramenta que eu preciso usar. Não é mais esse instrumento que eu preciso usar, porque nessa estrutura que nós estamos agora, tá? Ela está equipada com uma outra ferramenta que deve ser usada, que é a nossa consciência, que é o nosso livre-arbítrio.
Isso faz sentido para vocês? Vocês entendem por que que a gente até hoje ainda age de maneira no ímpeto, né? Nos arroubos, né? Que a gente muitas vezes se permite magoar e fica triste, e fica com raiva, e fica de mimimi, e fica de ciúmes, e fica com vaidade quando essas coisas acontecem, porque isso tudo tem um berço primário, que é o ego. Que quando a gente olha só para o nosso ego, de egoísmo, de olhar para mim, querer as coisas para mim, né? A gente não permite compartilhar nada, tudo para mim. Eu primeiro, minha fome primeiro, tá? E a gente ainda se permite muito isso porque a gente não desenvolve a nossa capacidade intelectual. E é através do nosso desenvolvimento, do despertar desta consciência, tá? É que a gente vai, diante de determinadas situações, fazer a seguinte escolha. Ou eu vou escolher, tá certo? Ter uma decisão racional, consciente, equilibrada, olhando para mim e olhando para o próximo, que faça sentido para mim, sentido para o próximo, que haja sustentabilidade para mim e sustentabilidade para o próximo, tá certo? Uma maneira racional e por isso da caridade. A caridade é quando eu consigo ajudar o próximo, é quando eu pego as coisas que tem em mim, as virtudes que eu tenho e coloco isso em favor de desenvolver a sociedade, a comunidade onde eu estou e o próximo, né? Ou eu posso fazer a escolha de calar esta consciência e simplesmente libertar o meu instinto animalesco, libertar, deixar o sentimento virar pele, o olho ficar vermelho. E aí quem domina esse negócio é o tal do ego. Se eu estou com o ego inflado, né, eu vou desenvolver uma série de sentimentos provocados por esse. Se eu estou com o ego ferido, eu vou desenvolver outros. Se eu estou com o ego acuado, eu vou desenvolver outros. E por isso que esse é o nosso grande desafio, nesse estágio que nós estamos. Dominar esse troço chamado ego. E o domínio disso não é na porrada. Porque quanto mais a gente briga, mais a gente cutuca o ego. Essa briga a gente tem que vencer no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento moral. Esse é o nosso grande desafio, desenvolver valores morais. E para isso, a gente precisa usar da nossa racionalidade, da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de pensamento, da nossa capacidade de análise, de reflexão, da nossa consciência de quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos e de onde nós viemos. Por isso, as grandes perguntas da filosofia, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E aqui em Minas Gerais, né, a gente fala assim, né, de onde eu sou, com o que eu vi, para onde eu vou. Mas essas são as grandes questões da filosofia e que na doutrina espírita também nós estudamos isso, sobre a lógica, né, da doutrina. Então ela vai explicando essas origens todas, e aí, poxa, isso faz sentido. Agora eu entendo porque eu sou assim, porque eu ajo assim, porque eu sou assado. E por isso que o ego já salvou a nossa vida em algum momento, mas hoje não assim mais o faz. E a gente precisa aprender a lidar com ele. A gente precisa aprender a calar esse ego que não é mais necessário nesse momento. E a gente precisa agora dar voz à consciência, dar voz aos valores morais de relacionamento humano. E aí, o grande sentimento que perpetua por isso tudo é o amor ao próximo, que é o nosso grande desafio. Porque amar a gente já ama pra caramba, né? A maioria das pessoas tem amor próprio, ninguém deseja mal para si mesmo. A não ser que não tenha algum desequilíbrio e tal, isso acontece também. Mas a gente se ama profundamente, a gente aprende a se amar, e esse o ego nos ensinou a nos amar. E agora, além da gente nos amar, a gente tem que amar o próximo com a mesma intensidade.
mesma intensidade que eu quero o meu bem, eu tenho que ter a intensidade que eu quero o bem do próximo. A mesma intensidade que eu quero coisas boas para mim, também tenho que ter essa mesma intensidade de querer coisas boas ao próximo. Com a mesma intensidade que eu quero me proteger, eu também tenho que proteger ao próximo, querer que o próximo se proteja, com as mesmas intensidades, com as mesmas energias positivas, com os mesmos pensamentos positivos, de bondade, de perseverança, de caridade, de amor, de carinho, de cuidado. Esse é o nosso grande desafio. E aí o ego, que durante milhares e milhares de anos a gente lapidou ele ainda está aqui dentro da gente ali, ó. Tá certo? Pô, minha gente, hoje eu avancei um pouquinho o tempo aqui. A nossa proposta é conversar, né? Trocar umas ideias aqui em torno de uns 20 minutinhos, 30, tá? Acabei indo, né, contando essas histórias para vocês aí, que é a maneira como eu enxergo, é a maneira como eu entendo. É só a minha maneira, gente, que faz sentido para mim, que me dá um pouco da consciência do que eu preciso fazer e do quanto que eu preciso caminhar, tá certo? Obrigado por vocês, Maria Lúcia, Vera, Lídia, Elisete, todos vocês que estão assistindo aí. Obrigado por estar aqui, me escutando. E eu espero que essas palavras possam também trazer um pouquinho dessa reflexão, dessa nossa jornada, desse nosso caminhar. A gente está junto, tá certo? Eu também solto os meus leões, eu solto meus bichos de vez em quando, né? Não sei segurar ainda não. Mas tá tudo certo, minha gente. É isso aí, é um ajudando o outro, tá? E junto a gente vai caminhando, e a gente vai melhorando, e a gente vai evoluindo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, tá? Desejo, né, que vocês tenham aí uma vida repleta de oportunidades, desafios, proteções, saúde, tá? E principalmente muita fé, fé na gente, fé no nosso coração, fé no nosso amor, porque eu sei e tenho dúvidas que existe um monte de espíritos, tá, nos auxiliando e nos protegendo e nos intuindo para isso, para esse caminho. Basta a gente dar vazão a essas coisas, que eu tenho certeza que a gente vai dar passos profícuos, tá, ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento para um novo estágio. Aí ali na frente, no próximo estágio, tá certo? Provavelmente o desafio vai ser outro, um pouquinho maior. É sinal de que a gente está crescendo, né? Se os desafios continuam pequenininhos, é sinal que a gente não está crescendo, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês, tá certo? Semana que vem, sexta-feira, às 20 horas, eu estou aqui de novo, nesse bate-papo mais informal, mais relaxado, tá certo? Se vocês quiserem, deixe os comentários de vocês aí, tá? Muito obrigado. Compartilhe aí com a turma que vocês de repente acham que pode contribuir de alguma forma, tá bom? Um grande beijo para vocês, minha gente. Até mais. Tchau, tchau.